Olá pessoal, hoje eu vou falar de uma história que tá nesse quadrinho aqui, ó, Homem-Aranha número 150. É a morte do Homem-Aranha, mas não aquela morte do Kraven, o caçador. É uma morte do Homem-Aranha que ele se encontra com o Thanos, tem a ver com o Desafio Infinito, que se passa naquele mesmo momento. É sobre aqui, ó. Mas antes de tudo isso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Marcos Batista, do grupo Teatro à Cultura, e estou falando sobre algum quadrinho. E o quadrinho da semana é uma morte do Homem-Aranha, e depois o Homem-Aranha se encontra com a morte, com o Thanos e tal. Aqui, o Homem-Aranha, ele tá andando lá para Nova York, e ele encontra duas pessoas despencando um prédio, tem aqueles elevadores, sabe, de serviço, sabe que o pessoal limpa o prédio, pinta o prédio e tal. Eles estavam instalando um ar-condicionado e eles caem. O Homem-Aranha vai salva os dois, só que o ar-condicionado continua caindo. Ele pensa assim, poxa, né, o ar-condicionado tem, sei lá, freon e tal, se cair vai explodir. E quando ele olha, tem uma mãe e uma filha aqui embaixo, escuta, vai explodir nas duas. Então ele pede para as duas se protegerem, ele consegue salvar a mãe da explosão, mas tanto a filha quanto ele recebem o baque e os dois morrem. Então o Homem-Aranha não morre por causa de um supervilão, ele morre por um descuido. E aí aparece ele aqui, ó, vendo ele mesmo. Então ele tá aqui, tipo, como espírito, né? Ele começa a flutuar, porque tá em espírito, vendo o corpo dele. E ele fala assim, poxa, né, eu pensei que eu ia ficar, tipo, angustiado, né, na minha morte, mas eu tô tranquilo. Então ele fala que ele tá tranquilo, num estado de serenidade muito grande. Esse roteiro aqui é da Inocente, os desenhos do Rick Leonardi. E Rick Leonardi, eu gostava dele quando ele desenhava o Homem-Aranha de 2099. Aí o Homem-Aranha, como espírito, assim, ele fica pensando, né, na vida dele, na morte e tudo mais. E ele encontra uma luz. E ele fala assim, poxa, o pessoal fala para não caminhar para a luz, mas eu tô tão tranquilo, tô tão sereno, né? Então ele vai para a luz para ver qual que é. Então ele começa a ver a morte e tudo mais, o outro lado de lá. E ele encontra o Thanos e a morte. Aí quando ele olha para trás, ele vê que não foi só ele que morreu, mas também a menina. Ele encontra a mãe da menina falando assim: Homem-Aranha, eu te odeio. Que em vez de você salvar minha filha, você salvou a minha. Agora eu vou ficar com essa dor aqui, né? E aí o Homem-Aranha fica, tipo, angustiado e dá um murro na cara do Thanos, né? E fala assim: Meu, pode voltar. Ah, a menina tinha só 10 anos, né? Tipo, de volta ela põe ela de volta à vida, né? Eu não importo comigo, mas ela. Ele começa a lutar com o Thanos, né? Só que aí ele começa a ignorar o Thanos e tenta falar com a morte. Só que a morte não fala nem com o Thanos nem com ele, só que ela começa a dar atenção pro Homem-Aranha, né? E o Thanos tá cheio de poder com a manopla do infinito, né? Já dá uma coça no espírito do Homem-Aranha, né? Que aqui eles estão no mundo espiritual, né? E mesmo assim, o Homem-Aranha tenta conversar, né? E aí ele tenta conversar com a morte. O Thanos fica assim, ah, não vai falar com a morte, não, só eu posso falar com a morte e tal. Só que a morte, ela para de dar atenção pro Thanos e começa a dar atenção pro Homem-Aranha. Embora a morte não fale com o Homem-Aranha, ela começa a dar atenção pro Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha tá tagarela, né? Então ele fica falando, e fala assim, poxa, né, vamos combinar, né? De fazer um acordo. Você volta à vida da menina, só que o acordo é tipo, eu não vou te dever nada não, porque eu não quero te dever nada, né? Esse acordo com a morte é muito bom. Ele fica falando, e ela se compadece, e os dois acordam. Só que os dois estão bem debilitados, né? Aí a menina tá bem fraca, e ele fala pra mãe, ó, vou levar ela pro hospital pra se encontrar com a gente lá. E a história termina aqui. Tem uma história, tipo, reflexiva, assim, que acontece na morte e tal. Você conhece essa história? A história é bem interessante. Ela tá, tipo, numa edição comemorativa de 150 edições, né, da editora Abril. A primeira história é maior, ela fala sobre o Rosa, que é esse mafioso, o Rei do Crime e também o Duende Macabro, só que o Duende Macabro, na época que ele estava o Duende Diabólico, né, que ele tinha recebido lá uns poderes demoníacos, que então o Duende Diabólico, né, que seria tipo um diabo mesmo, na coisa dele de macabro e tal, e ter essa fusão com o demônio. Essa história é uma história até ok, ela tem tipo 5 partes, mas ela termina, ela começa e termina. Mas realmente a história mais interessante, eu acho, é essa final aqui, que é a morte do Homem-Aranha. Não sei se vocês já conheciam. Então, o vídeo de hoje é esse bem curtinho, sobre a morte do Homem-Aranha, mas não essa do Kraven, mas sim quando ele se encontra com a morte e com o Thanos. Já conheciam? Comenta o que vocês acharam. Eu vou deixar uns links nas descrições. Caso você queira comprar algum quadrinho, compra nosso link que ajuda o canal. É um link da Amazon. Essa história aqui você só vai encontrar em sebos. Então, eu não vi, eu vi no Vídeo dos Quadrinhos, acho que ela não foi republicada. Mas é isso, gente. Comenta o que você achou. Grande abraço e até mais.